me permite, só para concluir o raciocínio, a ideia do dinheiro. Quem é esta mulher que está na nota do nosso dinheiro? Eu não sei. Alguém aqui conhece? Pastor, eu faço a pergunta. Quem que é? Ele sabe. Quem que é? Fala. A Deus a razão. Eu faço essa pergunta há muitos anos e ninguém sabe responder. Essa é a deusa Semíramis, que nada mais é do que uma cópia da deusa Ísis do Egito. E ela é colocada no nosso dinheiro, nós ninguém percebemos isso, eles invadem a nossa privacidade, não perguntam se nós queremos essa mulher no nosso dinheiro ou não. E assim eles vão fazendo com o chip. Não vão perguntar se você quer o chip, como o irmão diz. Eles vão te obrigando automaticamente, vão retirando o dinheiro, você vai usar o cartão, daqui a pouco eles irão tirar o cartão e você vai ficar num local que você vai ser, teoricamente, obrigado. Tem empresas nos Estados Unidos que hoje exigem os seus altos funcionários e usem o chip. Já está causando polêmica. Eles já estão relutando contra isso. Bom, Reverendo Rogério Carvalho, como é que o senhor disse que a gente não devia se preocupar com isso, que o senhor chegou até a usar a palavra paranoia. Mas o cristão não tem que estar atento a essas coisas? Afinal de contas, é um texto da Bíblia. Diz que o anticristo vai fazer mesmo esse tipo de coisa. E aí? Eu acho que tem que tomar cuidado para não tornar essas leituras, porque depende muito da interpretação que nós fazemos do texto. E se a gente faz uma interpretação dessa forma, eu diria o seguinte: quem procura acha. Então vira uma grande teoria da conspiração em cima de um texto que pode ser interpretado de forma mais simples. Por exemplo? Por exemplo, nós temos duas formas básicas de interpretar Apocalipse. Aquela que nós conhecemos como preterista, ou seja, que tenta ler o Apocalipse no passado, na própria época de João. Então o Apocalipse fala de uma realidade do Império Romano. Então a besta nada mais seria do que a indicação talvez de um imperador romano. E o Império Romano, sim, tem esse controle de compra, venda, de comércio, tanto que o Império Romano é chamado da Grande Babilônia, prostituta, que se prostitui com o seu comércio com outras nações. E tem uma outra forma que eu gosto de dizer aos meus alunos, que eu chamo de Apocalipse sapato de pobre. Ou seja, que é o futurista. Sabe como é que é sapato de pobre, né? Não. Sapato de pobre serve em qualquer pé. Então, quer dizer, o Apocalipse acaba servindo para qualquer tipo de interpretação futurista que a gente queira. Então, eu concordo que, de fato, existe toda uma necessidade de controle das pessoas no que diz respeito a comércio, a mercado, ao capitalismo, mas até aí dizer que isso está lá no texto é complicado, especialmente no que diz respeito ao número 666, que é o que acho que causa mais medo em todo mundo. Eu trouxe aqui, se me der licença mostrar rapidamente. Qual câmera que ele mostra? Mostra para aquela que está atrás de você. Eu trouxe aqui só 3 exemplos daquilo que era conhecido já antes do século I, que chama-se gematria. Gematria é uma espécie de criptograma, onde, tanto no latim como no grego, assim como no hebraico, as letras equivalem a números, né, e os números equivalem a letras. Então, houve uma tentativa já de tentar encarar as letras do 666 em cima de nomes. Alguns nomes nós chegamos, como, por exemplo, Nero César, que forma os números 666, ou também no latim, Nero César, que forma 616, ou então em grego, Gaio César, ou Caio César, que foi o Calígula, que também forma 616. Acho que muita gente não sabe, mas muitos manuscritos achados pela arqueologia do livro de Apocalipse, não vem o número 666, vem o número 616. Né? E esses números dizem respeito a uma forma irônica que João trata a questão do comércio no Império Romano. Então, eu diria o seguinte, eu acho que é mais simples, é mais tranquilo a gente fazer uma interpretação que está ligada ainda à época de João, porque ele está escrevendo este livro às 7 igrejas da Ásia,
da Ásia Menor, do que a gente tentar e ficar inventando futurismos, né? Tudo bem. Eu acompanho o senhor em parte, mas tem uma pergunta e a gente vai ler os e-mails agora, né? Para o senhor me responder depois. Se o livro de João foi escrito para os cristãos do primeiro século, que estavam sendo perseguidos e massacrados pelo Império Romano, como é que a gente explica as passagens que tratam da volta de Cristo e que Cristo não voltou naquela época? Então, o livro não é só para aquele período. Depois o senhor responde. Vamos lá, vamos ver o que o internauta está dizendo, dona Gerlânia. Você já tem alguma posição, dona Gerlânia? Não, continuo não sabendo de nada. É verdade que você rasgou o seu cartão de crédito que tem chip depois que você ouviu o Dr. Pedrosa? Não. Ei, doutor Pedrosa, né? Ele também tem um. Enquanto ele tiver o dele, não tem problema. Né? Não. Todo dia eu vou ligar, doutor Pedrosa, o senhor continua com o cartão de chip? Eu aviso. Imagina. Ai. Bom, tem um e-mail do Daniel, que escreve de Taguatinga, no Distrito Federal. Na verdade, é uma coincidência, mas é melhor não arriscar. Pode até ser que o chip não seja a marca da besta, mas sua colocação na testa ou na mão é muito duvidosa e temos que ter cautela. Se fosse para colocar no tornozelo, não tinha problema. Ai. O próximo é do Fabiano, que escreve de Campos, no Rio de Janeiro. É notório, segundo o profeta Daniel em seu livro, que estamos vivendo o tempo do fim. Satanás tem cegado os cristãos dessa geração a não enxergarem os sinais. Ele tem em toda a história, tem se disfarçado de coisas boas e diz, isso não tem nada a ver, isso é o que o inimigo quer. Segundo o livro de Daniel, a ciência se multiplicaria de forma avassaladora. Nos últimos 20 anos, vimos um avanço tão grande na tecnologia que achamos até que estamos em outro planeta. O chip não é marca, mas será usado como veículo do anticristo, com certeza. O próximo é do Vinícius, que escreve de Vitória da Conquista, na Bahia. Antes do surgimento da medicina, o corpo era tido como algo sagrado e intocável. Se assim tivéssemos permanecido, nunca teríamos nos beneficiado dos avanços da medicina através das cirurgias, por exemplo. Acredito que o chip, se bem usado, pode trazer benefícios à vida, como um marca-passo tem. Ou a besta é tão besta que permite o bem. Ou essa história é um mito, não mais aceitável em nossos dias. O próximo e-mail é da Marta Kaiser, que escreve de Belo Horizonte. Pode ser que sim, pode ser que não. Só sei que vai enganar muita gente que se diz cristão. Devemos ficar atentos. Quando a pessoa acordar, já foi colocada a marca. Aí pode ser tarde. Devemos ficar atentos. Para dizer a verdade, a gente tem medo, pois se não estivermos vigiando, isso poderá acontecer conosco. E tem uma pergunta do Silvério, que escreve de Anápolis, em Goiás. Ele gostaria de perguntar para o doutor Pedrosa se o chip tem alguma relação de fabricação ou patrocínio relacionado com a maçonaria. Mas justo para o doutor Pedrosa, eu vou fazer essa pergunta. Quicou para mim. Eu vou mostrar aqui. É impossível entender o chip sem entender o anticristo. Continuando no raciocínio do pastor, vamos voltar na época de Jesus. Quem imperava era Nero. É considerado como se fosse o primeiro anticristo Nimrod, depois do dilúvio. E a esposa dele é essa Semírides, que está na nossa nota, no nosso cruzeiro, né, no nosso real. Que é isso? Não, mas já está há muito tempo, né? E agora no real. Essa mulher, ela é idolatrada, serviu como um símbolo de liberdade, pastor. Jesus é a liberdade, a verdade que liberta. Então essa mulher, a esposa, vamos dizer, de um anticristo, que a Bíblia nos ensina que nós teremos 8 reis. São reis em Apocalipse 17, 9 e 11. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, de novo ele fala em sabedoria, para